L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Cadê? Tá gravando. Salve, salve, galerinha! Vocês estão escutando agora, a partir de agora, episódio 217 de Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Anti-Édipo. Então, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso já de longa data podcast, né, cara? Tá longa data, né? Cara, tô viciado em Duna. Tem que confessar isso de qualquer jeito. Não tem que nem confessar, eu ia dizer isso de qualquer forma, porque todo lugar que eu vou, eu já tô perguntando às pessoas: você já leu Duna? Você tá lendo Duna? O maluco é bom pra caralho. É um negócio muito mais hippie e yogi do que eu pensava, assim. Tecnofeudalismo, antitecnologia, muito foda, cara. Tô surpreso, assim. O filme do Villeneuve, ele tem os de 2023 e os de 2024, 5? Foi 5, né? Foi 25. Acho que foi, né? O Duna 2 é do ano passado. E vai sair o Duna 3 agora, né? Os filmes do Villeneuve fazem jus à leitura do livro, assim, no sentido de não explicarem muita coisa, né? O livro não faz questão de explicar porra nenhuma, ele só vai indo, assim. Explica nem quem você tá acompanhando, assim, mas é muito bom. O filme do Villeneuve faz jus a isso, mas, pô, não faz jus às intrigas narradas ali, cara. É muito maneiro mesmo. Cara, e tem outra coisa, aí é foda, que eu tô meio pilhado com isso. Não sou taqueiro não, né, velho, mas tem uns animes que eu vejo e já terminei, assim, e tal. E um deles é Attack on Titan, né, que tem um nome em japonês. Todos eles têm, né, um nome em japonês. Mas esse tem um nome em japonês, às vezes é mais famoso pelo nome em japonês. Caralho, maluco! É chupinhadaço, velho. A coisa lá do Paul Atreides, o negócio do... Como é que é o nome do protagonista do Attack on Titan? É Yeager, né? Yeager. Mas o primeiro nome dele é Eren Yeager. Caralho, o Eren Yeager e o Paul Atreides, cara, que chupinhada. Nossa, velho, eu fiquei perplexo. Era um tropo que eu não sabia, cara, da ficção científica. Se você não sabe de que tropo eu tô falando, vai lá ver. É o tropo do maluco que, olhando pro futuro, tenta evitar ficar muito poderoso e destruir tudo, e acaba ficando muito poderoso e destruindo tudo. É muito doido, velho, caralho. Bom para caralho. Então, é isso, leiam Duna. O terceiro filme, né, que vai sair agora esse ano, ele narra os acontecimentos do segundo livro de Duna, do Messias de Duna, que eu acabei de baixar aqui e vou começar a ler em breve. Também, como eu vou para Salvador em maio, eu também quero ler o Defeito de Cor. Eu terminei o doutorado, né, por isso que eu tô lendo coisas que não são acadêmicas, fora o Anti-Édipo, assim, que tá comigo, e os grupos de estudo, né, o do Foucault e do Kellerman, que ainda tô pensando em fazer um pós-doutorado em Kellerman, foda-se também. Enfim, mas como eu vou pro Salvador, eu vou tentar ler um Defeito de Cor, tá lendo Defeito de Cor, mas eu acho que eu vou ter que pular na frente e já ler logo o Messias de Duna, cara. Que é menorzinho, né, são 290 páginas, assim, o primeiro Duna são 600 e pouco, assim, bom pra caralho. Eu tentei ler pela primeira vez quando eu tinha 22, 23 anos, eu achei muito chato, e ele é mesmo, aí o filme acaba ajudando, assim, a você ter um pouco de dimensão da parada. Você ir muito cru, ele não necessariamente pega, mas você atravessar ali até a página 200, aquela coisa, né, esse anime fica bom lá no episódio 300, depois você passar a página 200, porra, achei difícil largar o osso, tá, velho, caralho, bom demais. Mas, dito isso, vou fazer aqui os nossos minutinhos de Para Acabar com o Juízo, botar o despertador aqui, nossos 20 minutinhos. Nós estamos, meus bens, menina, a gente
recapitulou bastante nessas 3 sínteses, no que foi o parágrafo que chama Sínteses Passivas, da página 429 na semana passada. E agora a gente está aqui no parágrafo 4.4.4, Estatuto do Corpo Sem Órgãos. Então eles vão de novo, né, recapitular o que é o corpo sem órgãos. É uma boa revisão do primeiro capítulo para a gente entender como isso está funcionando na operação esquizoanalítica que eles estão propondo, né? Uma vez que esse 4º capítulo agora é introdução à esquizoanálise. Toma um cafezinho quente aqui, porque ainda não deu 4 horas. Bora lá. 4.4.4, Estatuto do Corpo Sem Órgãos, página 431. Essas sínteses implicam necessariamente a posição de um corpo sem órgãos. É que o corpo sem órgãos não é de modo algum o contrário dos órgãos objetos parciais. Então, vocês estavam apresentando, né, os órgãos objetos parciais, o corpo sem órgãos não é o contrário. Ele próprio é produzido na primeira síntese passiva de conexão, como aquilo que vai neutralizar ou que vai, ao contrário, desencadear as duas atividades, as duas cabeças do desejo. Ó, ele próprio é produzido na primeira síntese, né? Concomitante. É engraçado isso, né? Ele é produzido na conexão. Aí os monismos aí, né? A tradução que o Deleuze consegue fazer do Spinoza para pensar o desejo, e a tradução que o Guattari consegue fazer das máquinas e do significante lacaniano aí, né? Sem recorrer à falta. Eu acho, né? Que é o que cada um está tentando fazer da sua maneira aqui com essa coisa do corpo sem órgãos, né? Ele próprio é produzido na primeira síntese passiva de conexão, como aquilo que vai neutralizar ou vai, ao contrário, desencadear duas atividades, as duas cabeças do desejo. Porque, como vimos, ele pode tanto ser produzido como fluido amorfo da antiprodução, quanto como suporte que se apropria da produção de fluxo. É as duas coisas, né? Ele é o fluido amorfo da antiprodução. Fico imaginando, né? Pensando em máquinas mesmo. Pensando no tempo, pensando na entropia. Ele é tanto fluido amorfo da antiprodução, eu fico pensando nos escoamentos, nos vazamentos, né, que se dão nessas conexões, quanto como suporte que se apropria da produção dos fluxos, né, que os registra, que dá esse suporte. Me deu uma ideia aqui, bem mecânica, de um medidor, assim, né, um medidor dos fluxos, mas não sei se adequa muito. Ele pode tanto repelir os órgãos objetos, quanto atraí-los, apropriar-se deles. Porém, tanto na repulsão quanto na atração, ele não se opõe a eles. Ele apenas assegura sua própria posição, e a desses órgãos a um organismo. Então, é isso, ele não se opõe às coisas, aos objetos, órgãos parciais, né? Tanto na repulsão quanto na atração, que são as duas relações que ele pode ter, né, com os objetos parciais, ele não se opõe a eles, ele não é o contrário, afinal de contas ele é um efeito um efeito, né, ele é produzido, né, na conexão, na primeira síntese passiva. Ele não se opõe a eles, ele apenas assegura sua própria posição e a desses órgãos a um organismo. O corpo sem órgãos se opõe ao organismo, ou seja, ao dado molar, né, ao dado organizado, ao plano de organização. Essa é uma oposição possível. E mesmo assim, há uma contiguidade. Não chega a ser uma oposição dialética. É uma oposição agonística, né? É o organismo que o corpo sem órgãos e os órgãos objetos se opõem conjuntamente. O corpo sem órgãos é com efeito produzido como um todo, mas como um todo ao lado das partes. Tudo o que não as unifica nem as totaliza, um todo que se acrescenta a elas como uma nova parte realmente distinta. Quando ele repele os órgãos, como na montagem da máquina paranoica, ele marca o limite extremo da pura multiplicidade que eles próprios formam, enquanto multiplicidade não orgânica e não organizada. Então, quando ele repele os órgãos, como na montagem da máquina paranoica, né, máquina paranoica tem a ver com a terceira síntese, não tem? Ele marca o limite extremo da pura multiplicidade que eles próprios formam, enquanto multiplicidade não orgânica e não organizada. Enfim, que eu estou entendendo isso, né? A paranoia na montagem é esse rechaço, essa paranoia com o que é organizado, com o que é orgânico, né? Essa repulsa, sei lá.
E aí, quer ver? Vamos ver. E quando ele os atrai e se assenta sobre eles no processo de uma máquina miraculante e fetichista, também não os totaliza e nem os unifica à maneira de um organismo. Os órgãos objetos parciais se engancham nele, sobre ele, entram em nova síntese de disjunção inclusa e de conjunção nômade, de recobrimento e de permutação, que continuam a repudiar o organismo e sua organização. Então, por um lado, ele rechaça o campo da... Tô entendendo isso, né? Do organismo pela forma da paranoia com relação à moralidade, quase uma paranoia molecular, por assim dizer, não sei se faz tanto sentido. E por outro lado, quando ele afirma as sínteses de disjunção inclusiva e as conjunções nômades, né, aí ele afirma pura molecularidade de recobrimento de permutação, continua a repudiar o organismo e sua organização. Então é uma molecularidade afirmativa que segue seu fluxo sem o organismo, rechaçando essa organização total. É certamente pelo corpo, é certamente pelos órgãos que o desejo passa, mas não pelo organismo. Essa é uma diferença importante, né? Isso aqui tem cheiro, para mim que leu Nietzsche e a filosofia do Deleuze, né, a esse entendimento deleuziano de um corpo como formado pelas forças ativas e reativas, assim, né? Sendo que as forças reativas levariam a essa organização, a esse organismo, a preservação da espécie também, né? E sendo que as forças... E elas são necessárias de alguma maneira, né? Mas é que as forças ativas são elas essas possibilidades de criação, de transformação, de abandono do que está organizado, né? Mas sem dispensar o suporte dessas, né? Eis porque os objetos parciais não são expressão de um organismo despedaçado, estilhaçado, que suporia uma totalidade desfeita ou partes liberadas de um todo. E menos ainda se pode tomar o corpo sem órgãos como expressão de um organismo recolado ou desdiferenciado, que se sobreporia às suas próprias partes. No fundo, os órgãos parciais e o corpo sem órgãos são uma só e a mesma coisa, uma só e a mesma multiplicidade, que deve ser pensada como tal pela esquizoanálise. Isso é importante, né? Pensando também depois como eles vão pensar a tetravalência do agenciamento, né, que tem um lado voltado para o corpo sem órgãos e outro lado voltado para os estratos. Os objetos parciais são as potências diretas do corpo sem órgãos. E o corpo sem órgãos é a matéria bruta dos objetos parciais. Tocou aqui um celular, tô com um telefone aqui da Claro. Eu não sei se interrompe a gravação quando toca o telefone, deixa eu conferir. Direto Paraná, Claro, Paraná. Acho que não interrompeu não. Aí tem esse jogo aqui, né, bicho? Eu acho um negócio muito louco. Eu não tenho facilidade, cara, de entender essas lógicas assim do corpo sem órgãos quando vão se aprofundando. Pelo menos no antiédipo é pior. Pra mim, no antiédipo é pior do que no meio platônico, que fica mais explicitado, né, a relação com a ética do Spinoza. Vou repetir. Os objetos parciais são as potências diretas do corpo sem órgãos, e o corpo sem órgãos é a matéria bruta dos objetos parciais. Então essa é a pressuposição recíproca, né? Os objetos parciais sendo as potências diretas do corpo sem órgãos e o corpo sem órgãos sendo a matéria bruta dos objetos parciais. 41, tem uma notinha de rodapé aqui, porque isso realmente ficou confuso, né? A esse respeito, Jean-Pierre Bonafé, em seu artigo Objet Magique, Sorcellerie e Fetichisme, Nouvelle Revue de Psychanalyse, Objeto Mágico, Bruxaria e Fetichismo, na Nova Revista de Psicanálise de 1970, né, bem perto da publicação deles. Mostra bem a insuficiência de uma noção como a de corpo despedaçado, entre aspas, há despedaçamento do corpo, certamente, mas de modo algum com o sentimento de perda ou de degradação. Ao contrário, tanto para o detentor como para o trem, é por multiplicação que o corpo é fragmentado. Os outros já não tratam como uma pessoa simples, mas como um homem em potência, X mais Y mais Z, cuja vida cresceu desmesuradamente, dispensou se a unir-se a outras forças naturais, pois sua existência já não repousa no centro de sua pessoa, bem, né, a ideia deles, mas está dissimulada em vários lugares longínquos e inexpugnáveis. Páginas 166 a 167.
Bonafé reconhece no objeto mágico a existência de 3 sínteses desejantes. A síntese conectiva, que compõe os fragmentos da pessoa com fragmentos de animais ou de vegetais. A síntese disjuntiva inclusa, que registra o composto homem-animal. A síntese conjuntiva, que implica uma verdadeira migração do resto ou resíduo. Quem é o Jean-Pierre Bonafé? Que não tem uma nota tão específica. Jean-Pierre Bonafé. Tem uma página aqui do book. Gente, meio misterioso esse Jean-Pierre Bonafé. Tem um cara aí que parece que ele é um político. Será que é esse mesmo? Jean-Pierre Bonafé Schmid? Esse cara parece mais recente, o cara nasceu em 49. Não parece ser esse cara não. Curioso, né? Como é que é o nome do livro mesmo? Jean-Pierre Bonafé, Objeto Mágico. Que doideira, não achei nada do cara. Mas assim, procurei meio coisa, né? Só dando uma olhada aqui. Ficar sem saber. Depois a gente procura, virou arquivo morto, né? Mas interessante essa inspiração que eles têm no Jean-Pierre Bonafé aqui. Voltando, né? Na página 432. O corpo sem órgãos é a matéria que preenche sempre o espaço com este ou aquele grau de intensidade. Que daí volta bem para o que eles vão entender no meu Platôs, né? O corpo sem órgãos é a matéria amorfa, né? Que preenche sempre o espaço com este ou aquele grau de intensidade. E os objetos parciais são esses graus, tá? Essa parte intensiva que produzem o real no espaço a partir da matéria com uma intensidade igual a zero. O corpo sem órgãos é substância imanente, no sentido mais espinosista da palavra. Totalmente, né? Eles voltam bastante nisso. É substância. E os objetos parciais são como seus atributos últimos, tá? Que lhe pertencem justamente porque são realmente distintos e não podem, assim, excluir-se ou opor-se, tá? Aí teria que ir lá no Ética mesmo, velho, qual é dos atributos da substância, né? Por que a substância se diferencia em atributos e essa diferenciação ela é uma continuidade da substância, né? Enfim. Que só se determina pelos termos, né? Pela relação entre os termos. Eu acho que é mais por essa ótica, assim. Os objetos parciais e o corpo sem órgãos são os dois elementos materiais das máquinas desejantes esquizofrênicas. Uns como peças trabalhadoras, o outro como motor imóvel. Uns como micromoléculas, o outro como molécula gigante. E ambos estão juntos numa relação de continuidade nos dois extremos da cadeia molecular do desejo. Bem bonito. E aí ficou uma tradução legal, né, de pensar a esquizoanálise como espinosismo, né? De jogar, então, com a relação de como é que os seus atributos se conectam, né? Como é que suas máquinas desejantes, como é que seus objetos parciais se conectam, né? Sendo que os objetos parciais aqui tem um passo a passo mesmo, né? O que eles colocaram aqui anteriormente?
aqui. Os objetos parciais são as funções moleculares do inconsciente, né? É isso porque, quando há pouco insistimos nas diferenças das máquinas desejantes e todas as figuras de máquinas molares, pensava certamente que umas estavam nas outras, não existiam sem elas, mas tínhamos de marcar a diferença de regime e de escala entre as duas, né? Então, os objetos parciais, em algum lugar tem isso, né? Que eu fico com isso. Qual que é a diferença, então, entre objetos parciais e máquinas desejantes? Se as máquinas desejantes já são os agenciamentos desses objetos parciais, assim, né? Que aí, necessariamente, são máquinas desejantes como agenciamentos desses objetos parciais enganchados em relação, né, com essa substância, com o corpo sem órgãos, assim eu acho. Aí tem mais coisa aqui. Não, já passamos. Aí a gente chega, que a gente tem mais uns 3 minutinhos. 4.4.5, cadeia significante e códigos. A cadeia, aí, né, eles vão ter que se haver agora. Se eles se haveram com o espinosismo, agora eles vão se haver com o lacanismo aqui, né, provavelmente. A cadeia é como um aparelho de transmissão ou de reprodução da máquina desejante. Caralho, é uma seção muito bruta, né? Qual que é o nome dessa seção mesmo? Sínteses passivas? A produção desejante de suas máquinas. Não tem nome. Ah, não tem. Primeira tarefa positiva da esquizoanálise é o nome da seção como um todo. É isso. A cadeia é como um aparelho de transmissão ou de reprodução das máquinas desejantes. Justamente por reunir o corpo sem órgãos e objetos parciais, mas sem uni-los, sem unificá-los, a cadeia confunde-se com a distribuição dos objetos parciais sobre o corpo sem órgãos, e ao mesmo tempo com o assentamento deste sobre aqueles, de onde decorre a apropriação. Sendo assim, a cadeia implica um outro tipo de síntese, distinto daquele dos fluxos. Já não se trata das linhas de conexão que atravessam as peças produtivas da máquina, mas toda uma rede de disjunção na superfície de registro do corpo sem órgãos. Beleza, então eles estão falando de registro agora, né? Se antes eles estavam falando de corpo sem órgãos e de conexão, agora eles estão falando de cadeia e de registros e códigos. Sem dúvida, podemos apresentar as coisas numa ordem lógica que a síntese disjuntiva de registro parecia suceder à síntese conectiva de produção, de tal modo que uma parte da energia da produção, libido, se convertia em uma energia de registro, numen, ou número. Porém, não há sucessão alguma do ponto de vista da própria máquina, pois essa assegura a coexistência estrita tanto das cadeias e dos fluxos, como dos corpos sem órgãos e dos objetos parciais. A conversão de uma parte de energia não se faz em dado momento, mas é uma condição prévia e constante do sistema. A cadeia é a rede das disjunções inclusivas, então, que tinha até que estar grifado, né? A cadeia, quando você está falando de cadeia, é a rede das disjunções inclusivas sobre o corpo sem órgãos, enquanto recortam as conexões produtivas. Essa rede faz com que as conexões produtivas passem para o próprio corpo sem órgãos, e com isso canaliza ou codifica os fluxos. Por isso que é uma síntese de registro também, né? Entretanto, a questão toda está em saber se podemos falar de um código, está grifado, no nível dessa cadeia molecular de desejo. Vimos que um código implica duas coisas, uma ou outra, ou ambas conjuntamente. De um lado, uma especificação do corpo pleno como territorialidade de suporte, que é o que eles oferecem lá na... Deu um alarme aqui. Na primeira parte do Selvagens Bárbaros Civilizados. De outro, a ereção de um significante despótico, do qual depende toda a cadeia, num gesto de sobrecodificação, codificação e sobrecodificação. A este respeito, é inútil, axiomática, opor-se profundamente aos códigos, uma vez que trabalha sobre os fluxos descodificados, além dela própria poder proceder tão somente operando reterritorializações e ressuscitando a unidade significante. Que é a terceira etapa, né, o terceiro grau, que é a axiomática no nível que é o funcionamento dos códigos e dos registros no capitalismo, né, da cadeia no capitalismo. Então, 7 dos 5 de 26. A gente parou aqui, mas eu vou ter que voltar daqui, da página 433, senão eu não vou lembrar.
Beleza, galera. Caramba, difícil, né? Quem disse que ia ser fácil, só doideira. Bom, quiser ler junto e destrinchar essas coisas juntos, pensar junto. Hoje eu senti que eu acabei lendo mais comentando, tentei achar quem era o Bonfá aqui, mas perdi o Bonfá. A gente se vê na semana que vem, quiser ler junto, dá um toque aí, vou tentar me organizar para receber pessoas para ler aqui junto, tá bom? Um beijo, até a próxima.